Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal Apóstolo Lindomar Oficial. Glória a Deus. É muito comum, de vez em quando, nós nos depararmos com pessoas que estão praticando coisas erradas, e quando elas são repreendidas ou alertadas, elas dizem que nós estamos julgando-a. Muitas vezes elas se voltam para nós e dizem: quem é você para me julgar? Você está me julgando. Quem vai me julgar é Deus. E aí é onde está o gravíssimo problema, porque vai ser julgada por Deus. Se fosse pelos homens da terra, talvez escapassem da condenação por conta da corrupção humana. Nós temos visto frequentemente aí vários ladrões sendo soltos por conta de amiguinhos que eles têm nos tribunais. Com Deus não é assim que funciona. Então, vamos ver, à luz da palavra de Deus, o que é realmente um julgamento. Nos vemos logo depois da vinheta. Glória a Deus. Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 3, e versículos do 16 até o 21. A palavra de Deus diz assim: E sucedeu que ao fim dos 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás. Glória a Deus. Da minha parte, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, e não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu do seu pecado morrerá, e sua justiça que praticares não virá à memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque,
e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado por ti, e tu livraste a tua alma. Santo Deus. Então vamos entender aqui o contexto do que Deus está falando aqui na sua palavra, né? O profeta Ezequiel, ele recebeu de Deus um chamado para exercer o ministério de profeta. E Deus mostrou para ele, está mostrando aqui para nós também, quais são as regras de Deus e qual é a missão do profeta, do ministro da palavra de Deus, em relação a alertar as pessoas dos perigos que elas estão correndo de morrerem sem Jesus e serem condenadas ao inferno. Glória a Deus. O que é uma atalaia na Bíblia? Na época do profeta Ezequiel, Israel havia se desviado da presença de Deus. Foi nesta época que Deus levantou profetas, como o profeta Isaías, o profeta Jeremias, que profetizou a ruína de Israel e o cativeiro de Israel na Babilônia. E o profeta Ezequiel foi chamado por Deus mais ou menos nessa época também. E nesse tempo, as cidades, elas eram muradas. Eles faziam grandes muros em volta das cidades para se prevenir contra um eminente ataque dos inimigos. E eles faziam colunas bem altas e colocavam nessas colunas atalaias. Atalaias quer dizer vigia ou sentinela. E os atalaias ficavam nessas colunas com uma trombeta na mão. Caso acontecesse um ataque eminente dos inimigos de Israel, o atalaia tocava a trombeta avisando ao exército de Israel e eles se preparavam para a batalha. Mas digamos que o atalaia visse os inimigos vindo na direção de Israel e eles não tocassem a trombeta. O que aconteceria com aquele povo? Certamente eles seriam pegos de surpresa e os inimigos conseguiriam matá-los, destruí-los, e o sangue daquelas pessoas ficava sobre o atalaia, que deveria ter avisado e não avisou. Então veja o tamanho da responsabilidade de uma atalaia. A vida de muitas pessoas estava em suas mãos. Agora, trazendo para o sentido espiritual, que é o sentido que Deus fala aqui na sua palavra, o negócio é ainda muito mais sério. Então veja bem, preste atenção nisso aqui. Deus estava chamando o profeta Ezequiel para assumir o ministério de profeta. E Deus aqui, ele nos mostra claramente qual é a missão do profeta, que é levar a mensagem de Deus para as almas que estão perdidas. E não somente para as que estão perdidas, mas também para as que estão salvas. A igreja precisa receber a palavra, precisa ser instruída pela palavra, para que os irmãos não se desviem do caminho e permaneçam na fé no Senhor Jesus. Então preste atenção. Primeira coisa que Deus disse, olha só, versículo 16. E sucedeu ao fim de 7 dias
que veio a palavra do Senhor até mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então preste atenção. Deus está falando aqui que o chamado que nós recebemos para anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, é para mostrar para as pessoas que estão perdidas, que do jeito que elas estão, se elas morrerem sem Jesus, serão condenadas a passarem a eternidade no lago de fogo. O que foi que Deus nos mandou falar? Ora, diz as Santas Escrituras que ficarão de fora do reino de Deus, serão lançados no lago de fogo os tímidos, os roubadores, os ladrões, os adúlteros, os fornicários, os idólatras, os feiticeiros, os sodomitas e todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, a palavra de Deus, ela não pode ser negligenciada, ela tem que ser falada. As pessoas precisam conhecer e saber dos perigos que elas estão correndo em caminharem no mundo das trevas. E quem é que vai falar essas coisas para essas pessoas? Os servos de Deus, os ministros da palavra de Deus, as pessoas que receberam o chamado. Nós fomos chamados e Deus nos colocou aqui na terra como atalaias. Se nós não alertarmos a humanidade dos perigos que eles estão correndo de morrerem sem Jesus, o sangue dessas pessoas Deus vai requerer de nossas mãos. Filho do homem, eu te dei como atalaia para Israel. As palavras que tu ouvir de mim, tu vai pronunciá-las, tu vai dizer para eles. Olha o que ele diz no versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Preste atenção nisso aqui. Não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio. Glória a Deus. Para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Tem um monte de gente negligenciando a palavra de Deus, omitindo o chamado de Deus e a mensagem de Deus para aqueles que estão perdidos. E de acordo com o que Deus está falando aqui, quando nós vermos o ímpio em sua impiedade e nós não avisarmos do seu caminho tortuoso e ele morrer na sua impiedade, Deus vai requerer de nossas mãos o sangue daquela alma. Estão pensando que isso aqui é brincadeira? Estão pensando que a palavra de Deus é um livro de contos de fada? A igreja precisa se acordar para a realidade do Evangelho. Ou nós ensinamos a palavra, ou Deus vai requerer de nossas mãos o sangue dessas almas que estão se perdendo. Você já prestou atenção à quantidade de pessoas em volta de você que estão morrendo
sem Jesus e você teve a oportunidade de evangelizá-las, de falar que na situação em que elas se encontram, se elas morrerem sem se arrependerem, serão condenadas. O problema aqui não é você não falar apenas. O problema aqui é que essas pessoas estão morrendo sem Jesus. E aí, como é que fica? Deus te chamou para alertar o mundo, mas você não está alertando. Como é que vai ficar? Pessoas que não se preocupam com a sua família, com seus amigos. Que tipo de amor esquisito é esse? Que você vê o ímpio correndo na direção de um abismo e você não faz nada. Imagine você sentado numa calçada em uma cadeira e a pessoa que você mais ama, de repente, ela passar por você com uma venda nos olhos, indo na direção de um abismo. O que você diria? Daria um tapinha nas costas e dizia: vai em frente, Deus te acompanhe? Ou você correria gritando em alta voz: fulano, tome cuidado, você está indo na direção de um abismo, você vai cair no abismo. Isso é amor. É você puxar na orelha daquele que está no erro. O verdadeiro amigo não é aquele que dá o tapinha nas costas. O verdadeiro amigo é aquele que puxa na tua orelha e diz: isso aqui está errado, por conta disso. A palavra de Deus diz que se você morrer nessa situação, vai perder a vida eterna. O homem precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, senão ele não escapa do inferno. Mas veja o quanto que isso aqui é sério. Deus continua falando. Olha o que ele está dizendo aqui. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então o que é que Deus está falando? Se a gente vê um ímpio no caminho errado e você não fala nada e ele morrer na sua impiedade, Deus vai requerer o sangue dele da sua cabeça. É isso que Deus está falando. Mas se você alertar o ímpio dos seus caminhos tortuosos e ele não se arrepender e morrer em seus pecados, ele vai ser condenado. E tu livrastes a tua alma do inferno. Uma coisa que nós precisamos entender: tem um monte de condenado pregando para condenado. Só que para você pregar a palavra de Deus, você tem que ser salvo. Os ganhadores de almas são pessoas salvas. Se você não for salvo, vai ser um condenado pregando para outro condenado. Não vai acontecer absolutamente nada. Glória a Deus. Então a ideia aqui é que ninguém fique inocente em volta de nós. Porque o que está em jogo aqui não é apenas a salvação do ímpio, mas a nossa salvação também está em jogo. Mas vamos continuar. Versículo 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, glória a Deus, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado, morrerá. Glória a Deus. E a sua justiça que praticaram não virão
à memória. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu ao justo, para que o justo não peque. Glória a Deus. E ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então preste atenção. A função do ministro não é apenas alertar aquele que está em trevas, o ímpio, mas também alertar a igreja, os servos de Deus. Se o justo se desviar e começar a praticar coisas erradas, é obrigação do servo de Deus, do ministro, do membro, chegar até ele e repreendê-lo, alertá-lo acerca do caminho que ele está trilhando. Porque se nós não alertarmos e ele morrer na impiedade, está condenado. E o sangue dele Deus vai requerer de nossas mãos. Porque nós deveríamos ter alertado e não fizemos a alerta. Mas se nós alertarmos o justo que está andando em um caminho torto, e ele ouvir e voltar-se para o caminho novamente, mesmo que morra, não será condenado. Mas se ele não se arrepender e largar o caminho mau e morrer nessas condições, está condenado. Mas ele foi alertado e o sangue dele não ficará sobre a nossa cabeça. Então, essa conversinha afiada que surgiu dentro do seio do satanismo, que está entrando dentro da igreja, de dizer: você está me julgando, quem é você para me julgar? Quem vai me julgar é Deus. Isso aí não é bíblico. Na verdade, a pessoa tem que tomar vergonha na cara, largar o caminho errado que está trilhando e se voltar para Deus. Essa aí é a famosa desculpa esfarrapada. Na verdade, todo servo de Deus sabe o que é um julgamento. E a Bíblia nos mostra dois tipos de julgamento. Aquele julgamento que é decretada uma sentença, e aquele julgamento que é segundo as obras, as ações que a pessoa está praticando, que muitas vezes está na contramão daquilo que Deus nos ensina. Então vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo número 7, versículos do 1 ao 5. Ele diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo em que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiveres medidos, vos hão de medir a vós. Vamos entender essa primeira parte, porque esse texto ele tem dois sentidos. Tem o julgamento aqui no sentido de você decretar uma sentença. O que seria isso na prática? Seria você dizer quem é que vai para o céu e quem vai para o inferno. Ou seja, você está decretando uma sentença. Glória a Deus. E nós não podemos dizer quem é que vai para o céu e quem vai para o inferno. O que nós podemos é alertar as pessoas que estão andando no caminho errado, para elas não irem para esse lugar terrível. Glória a Deus. E aqui estava acontecendo, muitas vezes nós encontramos nos evangelhos, os fariseus fazendo esse tipo de julgamento acerca do Senhor Jesus e dos apóstolos. Então eles já decretavam uma sentença. E aí Jesus diz: olha, não é assim que funciona não. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem alguém, vocês também serão julgados.
Aí ele nos mostra que dentro do julgamento de Deus existe uma outra forma de julgar, que é julgar segundo a reta justiça, julgar segundo a palavra de Deus. Olha o que ele vai dizendo aqui na continuação do versículo do texto. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa eu tirar o argueiro no teu olho, estando uma trave no teu? Então preste atenção. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então preste atenção, Deus não está dizendo que você não pode fazer um julgamento acerca de uma coisa errada que alguém está falando. O que Deus está falando aqui é que se você estiver na mesma condição espiritual que o outro está, você não tem autoridade para repreendê-lo, para alertá-lo. Então, por exemplo, a pessoa está bebendo cachaça, usando drogas, se prostituindo, adulterando, fornicando, praticando um monte de coisa errada. Qual é a moral que ele tem para chegar para um que está na mesma condição que ele está e repreendê-lo? Nenhuma. Então o que é que Jesus está falando? Primeiro você se limpa, tira a trave que está no seu olho, aí depois você vai lá e repreende o seu irmão. Você alerta ele do caminho errado que ele está trilhando. Isso aqui não é decretar uma sentença de juízo. Isso aqui é você julgar segundo a reta justiça de Deus. Você está julgando segundo a palavra de Deus. E nós seremos julgados pela palavra, não adianta. Se a pessoa está em pecados mortais, ela tem que ser alertada. E você acha que o ímpio vai te alertar disso? Você acha mesmo que você vai escutar da boca de alguém que está em densas trevas isso que você está escutando aqui nesse vídeo? Impossível. Impossível. João capítulo 7, versículo 24, olha só o que é que Deus diz. Antes disso, por que é importante você se limpar? Você viver na prática aquilo que você está ensinando. Jesus, o que diferenciava Jesus dos outros pregadores da época, é porque Jesus primeiro ele vivia na prática, depois ele dava o ensinamento. Então é importante nós nos limparmos do mal, do pecado, vivermos na prática o que nós estamos ensinando, porque quando nós fazemos isso, nós falamos com a autoridade dada por Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Aquelas coisas velhas já passaram. O velho Egito ficou para trás. É vida nova em Cristo. Você não pode caminhar da mesma maneira que você caminhava. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação em sua vida. E isso só quem faz é o Evangelho. Só o Senhor Jesus tem o poder de mudar a tua vida, de transformar a tua vida. Então eu preciso primeiramente me limpar, e aí eu posso falar o que está escrito na palavra de Deus. Obviamente você não vai decretar uma sentença de juízo, você vai alertá-la
dos perigos que essa pessoa ou essas pessoas estão correndo de serem condenados, de morrerem sem Jesus. Não há salvação sem Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único que pode salvar a tua alma da condenação. É assim que funciona. Glória a Deus. Julgar segundo a reta justiça de Deus. Olha só o que é que diz aqui. João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que é julgar segundo a aparência? Você julgar segundo aquilo que os seus olhos estão vendo. Por exemplo, às vezes a pessoa, isso acontece muito quando a gente é novo convertido. Você tem aquele fogo de novo convertido, mas não tem ainda muita sabedoria, muito entendimento da palavra. Afinal de contas, a pessoa está começando a conhecer a palavra. E muitas vezes você olha para uma pessoa, é uma pessoa bem sucedida na sociedade, uma pessoa honesta, trabalhadora, gentil, um ótimo pai de família, enfim, uma pessoa correta, né, aos olhos dos homens. E você diz: olha, aquela pessoa, se eu pregar a palavra de Deus para ela, vai se converter. Porque você está julgando segundo a aparência daquela pessoa. E aí, quando você chega que vai pregar, ela rejeita a palavra severamente, não quer nem conversa com a palavra. Aí, às vezes, você olha para um menino que está no meio da rua, você passa por ele, e no seu pensamento, você fica pensando: esse aí tem jeito para ele não. Aí não quer nada com a palavra de Deus não. Aí vem a outra pessoa com a Bíblia, chega, prega a palavra, o mendigo vai e se converte a Deus. A pessoa julgou segundo a aparência, segundo aquilo que ele estava vendo com os olhos dele. Então esse tipo de julgamento não é cabível a um servo de Deus. Julgar segundo a reta justiça. E nós sabemos que essa justiça é a justiça de Deus. Ou seja, segundo a palavra de Deus. Quem foi que falou isso? Jesus. Jesus disse que nós seremos julgados segundo a palavra que ele pregou. Onde é que está isso? Vamos lá. João, capítulo 12, versículos do 47 ao 49. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Vamos começar daqui. Então, todo servo de Deus sabe que Jesus, ele veio não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, sabendo disso, todo servo de Deus entende que nós não podemos decretar uma sentença de juízo para ninguém. Agora, olha só o que é que Jesus diz no versículo seguinte: quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Olha só. Está entendendo por que nós chegamos e alertamos as pessoas dos perigos eminentes que elas correm de perderem a salvação? Porque quem vai nos julgar no último dia é a palavra. Então, nós devemos julgar segundo a palavra de Deus. Não adianta nada que nós dissermos, o contrário disso aqui vai mudar a situação de uma pessoa
que morreu sem Jesus. E a gente tem que alertar antes da pessoa morrer, porque depois que morrer, segue-se o juízo. Acabou para ela. Ou ela está condenada ou ela está salva. Então, se nós não alertarmos, essas pessoas vão morrer sem Jesus. E Deus vai requerer o sangue delas de nossa mão. Isso aqui não é brincadeira. É a coisa mais séria que existe no mundo, no planeta. Versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Isso aqui é a mesma coisa que Deus falou com o profeta Ezequiel. Eu falarei para ti a minha palavra e tu vai anunciar ao povo. Ai daquele que tiver com a Bíblia na mão e não anunciar o reino de Deus para os que estão perdidos e também para os justos. A igreja precisa ser alimentada pelo Evangelho, pela palavra de Deus. A igreja precisa ser instruída pela palavra. Por que vocês acham que o apóstolo Tiago falou lá na carta dele, no capítulo 3, versículo 1, filhinhos, muitos de vós não quereis ser mestre, sabendo que recebereis o mais duro juízo. O mais duro juízo cairá sobre nós, ministros do Evangelho. É muito séria a palavra de Deus. Nós não podemos brincar com ela. Glória a Deus. João capítulo 5, versículo 39. Ele diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Olha só, mais uma vez, nós nos deparamos com o Senhor Jesus repreendendo os fariseus e mandando eles voltarem para a palavra. Porque toda a escritura de Gênesis a Apocalipse testifica de Jesus, o Messias. Então, a palavra de Deus é a coisa mais importante aqui. No final de tudo, o que vai prevalecer não é o que os homens estão dizendo fora da palavra. O que vai prevalecer é o que Deus diz na sua palavra. Olha o que é que Deus fala no livro do profeta Isaías, no capítulo 56, e versículos 10 e 11. Eu vou explicar bem direitinho para os irmãos entenderem. Preste atenção. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Então preste atenção. Da mesma maneira que a chuva desce do céu, aquele orvalho, a neve, e não torna mais para lá, mas rega a terra. Olha o que Deus está falando: rega a terra, dá semente ao semeador, faz brotar frutos e dá pão ao que come. Preste atenção, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Todavia fará o que me apraz e prosperará
naquilo para que enviei. Olha só, nós sabemos que a Santas Escritura, ela é a palavra de Deus, porque ela foi totalmente inspirada por Deus. E Deus está falando aqui que da mesma forma que a chuva desce do céu, a neve desce do céu, rega a terra, faz da semente ao semeador brotar fruto, dá pão àquele que come, assim também é a palavra que sair da boca de Deus. Não voltará para ele vazia, todavia prosperará naquilo para que ele enviou. Ou seja, no final de tudo, o que vai prevalecer é o que Deus disse na sua palavra. Não interessa o que os outros digam, não interessa o que os outros pensem, o que nós queremos, pensamos, se não estiver dentro dos parâmetros que Deus determina na sua palavra, é lixo, não serve para nada. No final de tudo, o que vai prevalecer é o que Deus diz, e não o que nós achamos, não o que nós queremos, não o que nós pensamos. Se o que nós achamos, o que nós queremos e o que nós pensamos não estiver dentro dos parâmetros determinados por Deus, não vai servir para nada no dia do juízo. O que vai prevalecer é o que Deus diz na sua palavra. Então, expressar um julgamento segundo a palavra de Deus não é errado. Na verdade, a pessoa está sendo alertada, repreendida, para ela não queimar no fogo do inferno no dia do juízo. E ai de nós se não repreendermos, ai de nós se não alertarmos o povo. Afinal de contas, nós somos chamados para sermos atalaias de Deus aqui nesta terra. E se nós negligenciarmos a palavra por conta do respeito humano, estaremos perdidos juntos com aqueles que irão se perder. Isso não é legal. O servo de Deus deve ser uma pessoa santa, temente a Deus, deve anunciar o Evangelho, não importa quem quer que seja, e tem que ser o Evangelho, tem que ser do jeito que está na palavra. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo aí com os teus amigos e ajude-nos na divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Canal Apóstolo Lindomar Oficial.